Boa noite para todos. A paz de Cristo, amém? Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande poder retornar aqui. Ainda não tinha vindo aqui no Templo Novo, mas no Templo Antigo eu já estive lá pregando, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Eu estou em Pernambuco desde 2015, né? Fui enviado lá pelo nosso pastor. Lá em Pernambuco nós temos 10 igrejas da ADVEC. Temos 2 em Natal, 2 em Alagoas e 2 em Campina Grande. Então são 16 igrejas lá no Nordeste. E quando você for tirar férias lá em Porto de Galinhas, né? Lá é muito bonito. Lá tem uma vantagem sobre as praias daqui. A água lá é morninha. Não é gelada como as daqui do Rio, né? De Cabo Frio. Não, lá a água é morninha. Por isso que o nosso pastor Silas, ele tira férias lá no Nordeste. Porque a água lá é tranquila, além de ser a maré bem tranquila, a água é morninha. Então lá tem Porto de Galinhas, Carneiro, praias boas, desertas, né? Para a gente poder descansar a cabeça. Então quando você for por lá, apareça em uma das ADVECs. Tanto em Alagoas, lá em Maceió também, ou em Natal. Então vai ser uma honra. Você pode ainda não ter ido lá, mas vai chegar em nome de Jesus. E o que é mais importante, sua semente tem chegado lá. Temos aberto lá a igreja com as sementes daqui do Rio de Janeiro e do resto do Brasil. Porque todas as igrejas que nós abrimos com dinheiro de fora. Toda a ADVEC lá foi aberta com dinheiro daqui, né? Depois foi entrando de lá, mas vocês são verdadeiramente missionários, podem ter certeza disso. O povo da ADVEC é missionário, porque abre igreja no Brasil e fora do Brasil. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de vitória, porque, deixa eu falar uma coisa muito particular minha. Eu não creio no evangelho de sofrimento. Eu não creio. E vou te dizer por quê. Eu sou filho de pastor. Meu pai foi um dos fundadores em Minas Gerais, mais precisamente em Carangola, da Assembleia de Deus. E minha mãe e meu pai tiveram 11 filhos. Lá em Carangola, meu pai chegou lá por volta de 1950 e saiu em 63. Lá eles tiveram 7 filhos, numa cidade do interior, que hoje deve ter 30, 40 mil habitantes. Uma cidade muito precária, né? E eu nunca vi a minha mãe reclamando, a minha mãe resmungando. E sabe o que é interessante? Naquela época não tinha fralda descartável, não tinha máquina de lavar. E minha mãe teve 7 filhos em Carangola, numa questão de 11, 12 anos. Era tudo assim, uma escadinha. E quando vieram para o Rio em 63, tiveram mais 4 filhos. E aqui também não tinha na época máquina de lavar, nem fralda descartável. E eu nunca vi a minha mãe resmungando. Eu nunca vi a minha mãe reclamando. Nunca vi. Então a minha casa sempre foi uma casa alegre, feliz. Mesmo não tendo, né, abundância, nunca vi. Meu pai era pastor. E eu não conheço ninguém, né? Fui criado na igreja, eu não conheço ninguém que tenha tido uma vida de sofrimento por causa de Jesus. Eu conheço sim, sacrifício. Sofrimento não. Sacrifício é o quê? É um esforço acima do normal que você faz em prol de um objetivo. E eu costumo dizer que o crente tem que fazer sacrifício. É diferente. Sacrifício é um esforço acima do normal que eu faço em prol de um objetivo. Foi o que Jesus fez. A morte de Jesus não foi um sofrimento,
foi um sacrifício. Eu dou a minha vida. Sacrifício é aquilo que você faz em prol de um objetivo. Eu costumo dizer que não existe nenhum campeão que não se sacrifica. Não existe. Hora para dormir, regime, né? Vida regrada. Isso é sacrifício. Eu costumava dizer que vir para a escola dominical, antigamente, era sacrifício. Ah, pastor, o único dia que eu tenho para acordar tarde, pastor. Trabalho a semana toda. Mas eu vou acordar cedo porque eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu quero crescer. Eu quero ser alguém. Então, isso é sacrifício. Então, o evangelho é sacrifício. Você se abstém de muitas coisas, né, jovens? Você se abstém de muitas coisas em prol de um objetivo, em prol de uma vida pura, em prol de ser abençoado no seu relacionamento, no seu casamento. É sacrifício. Sofrimento não, sofrimento é resultado de escolhas erradas. Isso é sofrimento, aí você não tem opção, não é você que opta. Ele vem. Você fez uma escolha errada, o sofrimento vai vir. O sacrifício não. Eu escolho passar por isso. Eu sei que não vai ser fácil, né? Mas eu quero alcançar algo maior. Eu tenho um objetivo. Ninguém conquista nada nessa vida se não for com sacrifício. Você quer passar na faculdade, você tem que fazer um sacrifício. O cara vai jogar bola, você não vai. O cara vai para o cinema, você não vai. É o quê? É um sacrifício. Em prol de o quê? Uma vida melhor. De uma conquista, de uma vitória. Agora, sofrimento não, irmão. Você casou errado, minha irmã. Vai vir, vai ter que aguentar. Não, pastor, eu vou trazer ele para a igreja. O senhor vai ver, eu vou trazer. E não trouxe. Vai ser problema. Então, o evangelho, eu costumo dizer que Deus sempre quis e quer o melhor para cada um de nós. Deus quer o melhor para cada um de nós. Aí eu já vi gente falar, pastor, se o senhor prega evangelho de vitória, eu só faço o que Jesus fala. Só prego o que Jesus fala. Eu nunca vi Jesus falando assim, vinde a mim todos vós que estáis alegres, contentes, e eu vou arrumar um problema para vocês. Não. Jesus sempre falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o que ele falou. Ele fala em Mateus 7,11, olha o que ele diz. Se vós que sois maus, porque o homem é mau, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Foi Jesus que falou. Então eu prego o que está na Bíblia. Jesus que falou, eu nunca vi ele falando, olha, é claro que ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É claro, pastor, então o justo não sofre, o crente não passa no deserto? Passa. Claro que passa, mas não vive no deserto, é passagem, é passagem, é passagem. Olha a vida de Jó. Quantos anos Jó sofreu? Vai ver. Agora vai ver quantos anos ele aproveitou depois do sofrimento. Ele passou pelo sofrimento, ele não teve uma vida de sofrimento, não. Então passar, nós vamos passar, podemos passar. E às vezes para nos corrigir, às vezes para nos preparar para uma coisa melhor. Pode, mas viver não, no deserto não. Deserto não é lugar de quem te viver, é passagem. Amém? E eu quero declarar nessa noite que o Deus, Ele quer dar vitória aos seus filhos. Ele quer abençoar. Agora o interessante é que não é assim, é o pregador chegar aqui, você vai receber até o final do mês uma bênção. É muito fácil a gente falar isso. Mas eu, como pastor, não posso fazer isso. Eu posso falar, Deus quer abençoar. Mas tem um processo, tem um método. Nós temos que fazer algumas coisas para receber a vitória. E é isso que eu quero compartilhar com você esta noite. O que você deve fazer para compartilhar a sua vitória? Vamos aprender com a palavra de Deus.
Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Quero compartilhar uma palavra de vitória com você esta noite. Como você fazer para conquistar a sua vitória? E eu tenho certeza que se você fizer o que for feito aqui esta noite, o que for falado aqui esta noite, você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Você pode dizer amém? 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 1 e 2 diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Você pode dar um glória a Deus? Olha a notícia que Josafá recebeu: vem contra ti uma grande multidão. Pelo que Josafá foi informado, Josafá sabia que não tinha condições de vencer o exército que vinha contra ele, porque se juntaram 3 exércitos. Então ele sabia que não tinha condições. Aí eu quero te perguntar esta noite: o que fazer quando estamos diante de uma impossibilidade? Quando nossa capacidade, nossas estratégias não são suficientes para vencer o inimigo? O que fazer? Como resolver essa situação? Aquele problema que aos nossos olhos não tem saída. Josafá estava desse jeito, acuado e sem saber o que fazer, porque 3 reinos se juntaram contra ele. A derrota era certa, não tinha como escapar. E quando a Bíblia diz eles estão em Hazazon Tamar, quer dizer assim, olha, eles estão tão perto que você não tem nem como fugir, não dá para correr. Agora, o problema de Josafá era uma guerra entre nações, era uma guerra de exército. Hoje nossas batalhas, nossos inimigos, nossos problemas, nossas lutas são diferentes. Eu não está lutando numa guerra de soldados, não. Mas entenda uma coisa: as estratégias que nós devemos usar para vencer nossas batalhas são as mesmas que Josafá usou. Pode ter certeza disso. Portanto, o teu inimigo pode ser um desemprego, pode ser a sua empresa, o seu negócio, seu empreendimento. E o problema hoje pode ser o seu casamento, que está ruindo. Seu relacionamento chegou num estado crítico. Pode ser isso. Aqui eu não sei, mas lá em Recife, está um problema de pessoas chegarem: pastor, não aguento mais, já aturei, já tentei muito, não tem mais jeito. Só abrindo um parênteses aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, marido e mulher. Às vezes a mulher fala: pastor, já fiz de tudo, já tentei de tudo. Aí deixa eu te explicar o que é tentar de tudo. E às vezes você diz que já tentou de tudo, mas não tentou. Por exemplo, se você é diagnosticado com uma doença, você vai no médico, aí você vai tentar se curar. Ele vai te passar uma receita, você vai na farmácia, compra os remédios, vai tomar os remédios conforme foi determinado, tantos dias, tantos comprimidos por dia, você está tentando se curar. Isso é tentar. Agora, sabe como é que as pessoas dizem que já tentou de tudo? Não é isso. Você não tentou, você aturou. Você foi aturando uma, aturou 2, aturou 3, aturou 4. Você aguentou, você esgotou, não aguenta mais aturar. Você não tentou, você aturou. Tentar? Já foi no pastor? Já foi conversar com o pastor? Já foi num psicólogo? Isso é tentar salvar o seu casamento. Só um adendo aqui. Isso é tentar salvar. Não deixa para dizer só na hora que já não tem mais jeito.
Pastor, não tem mais jeito. Eu já falei lá na minha igreja, eu não sou avalizador de divórcio. Eu não fui feito pastor para avalizar divórcio. Não, eu fui feito para restaurar casamento. Então não adianta vir, eu digo, não adianta vir só falar para mim, pastor, não aguento mais, acabou. Não. Tenta salvar o seu casamento, mas tentando mesmo. Faça como se você estivesse doente. Vai no médico, compra o remédio, toma o remédio. Isso é tentar. Só um adendo aqui na mensagem. Então pode ser o seu casamento que está ruindo, pode ser uma enfermidade. Como foi dito aqui, pode ser seu filho que está com problema, sua filha que está afastada da igreja. E hoje eu tenho falado na nossa igreja também. É importante você dar o melhor estudo. É importante você cuidar do seu filho, dar uma boa casa, estudar num bom colégio, mas mais importante é você zelar pela salvação dele, que vai ser a vida eterna. Tem pessoas se preocupadas. Eu tive uma mãe lá em Pernambuco, que ela estava preocupada com quem a filha vai casar. Pastor, aqui na igreja não tem ninguém do nível da minha filha, porque elas estão se formando, 2 filhas, elas estão se formando médicas, e não tem ninguém do nível aqui. Ela estava preocupada com o nível da pessoa que ia casar. Eu falei, minha irmã, você tem que estar preocupada se a sua filha vai para o céu ou não. Com quem ela vai casar, se ela vai ser feliz ou não. Então é importante você dar o melhor, mas é mais importante você lutar pela salvação do teu filho. Então pode ser um filho, uma filha, pode ser outra dificuldade qualquer, que é muito mais forte que você, e você não sabe como resolver. Talvez você esteja pensando, pastor, não tem mais jeito, vou desistir, vou entregar os pontos. Ou talvez você tenha vindo aqui hoje como uma tentativa de encontrar uma saída. Eu vou lá, eu vou fazer essa campanha, para ver se eu acho uma situação, porque a situação está fora do controle, ver se eu acho uma solução. Eu quero te dizer, tenha certeza de uma coisa, você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo. Aqui tem saída para você. Pode ter certeza disso. Deus tem uma resposta para você, principalmente você que se encontra como Josafá. Eu não li aqui, mas o versículo 12, olha o que ele diz. Ele diz assim, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Assim estava Josafá. Talvez você esteja aqui assim também. Não temos força, não sei o que fazer perante esta grande multidão que vem contra mim. Josafá estava assim, não tinha saída e não sabia o que fazer. Então, se você está como Josafá e veio aqui esta noite, eu quero declarar em nome de Jesus, você veio ao lugar certo, porque Deus tem uma saída para você. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus tem uma saída para você. Diga com fé, Deus tem uma saída para você, meu irmão. Creia nisso. Agora entenda bem uma coisa. Não é uma frase de efeito elaborada por um pregador que vai te dar a vitória. Isso é um engano de muita gente. Porque é fácil para mim chegar aqui, olha, Deus vai virar uma chave na sua vida. Mas não é isso que vai te dar a vitória. Não é uma chave elaborada por um pregador que vai te dar a vitória, não. A sua vitória não depende de mim. Depende de você e Deus. Depende do que você vai fazer com o que você vai ouvir aqui. A posição e a atitude que você vai tomar. Então vamos lá, o que fazer quando não temos saída? Olha o versículo 12 que eu li. Sua parte A diz assim, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, mas ele não termina assim o versículo. Aí ele diz no final do versículo, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, não tenho saída, porém os nossos olhos estão postos em ti. Primeira coisa que você precisa fazer para receber a sua vitória, fixar os seus olhos em Deus.
Fixar os seus olhos em Deus. O que é isso, pastor? Fixar os meus olhos em Deus. Quando Josafá diz, nossos olhos estão postos em ti, ele está reconhecendo que só Deus pode dar a vitória a ele. Ele está declarando, Deus, só tu é a minha saída. Só tu pode resolver o meu problema. Eu não tenho capacidade para vencer essa situação. Ele está reconhecendo que confia em Deus, que depende de Deus e que espera em Deus. É isso que ele está declarando aqui. Tu és a minha esperança. Tu és a solução para o meu problema. Ele fala como o salmista do Salmo 121, do versículo 1, ele diz, Senhor, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Josafá está declarando como o salmista declarou no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Josafá confiava nesse Deus, meu irmão. No Deus que tinha criado os céus e a terra. Portanto, você precisa fazer como Josafá. Você precisa fixar os seus olhos nele. Você precisa confiar nele. Você precisa depender dele. Você precisa esperar nele. Você precisa reconhecer que só Deus tem poder para mudar, para reverter essa situação. Você precisa reconhecer isso. Olha o que diz o Salmo 25, versículo 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Você precisa confiar no Senhor, olhar para o Senhor. É aquilo que Jesus fala. Buscai em primeiro lugar. É priorizar Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fixar os seus olhos em Deus. Olhe para Ele e creia que Deus é maior que o seu problema, meu irmão. Seu problema pode ser grande para você, para mim, mas seu problema não é nada para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Segunda coisa que Josafá fez, o versículo 3... Eu só li os 2 primeiros versículos para não fazer uma leitura longa. Mas o versículo número 3 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá foi buscar a Deus. Josafá conhecia as promessas do Senhor e ele foi buscar a Deus. Buscar a Deus significa empenho, dedicação, buscar com perseverança, com persistências. É o que diz Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus é isso. Buscar a Deus de todo o coração é se voltar totalmente para Deus e dar prioridade a Ele. Buscar de todo o coração é isso. É em todo o tempo. Por que Josafá foi buscar a Deus? Josafá sabia da oração que Salomão tinha feito quando inaugurou o templo do Senhor. Quando Salomão inaugurou o templo, todos nós aqui sabemos, né? Aquele templo que Davi queria construir, mas que Deus não permitiu. Então, no reinado de Salomão, Deus permitiu Salomão construir. E na inauguração daquele templo, Salomão fez uma oração. Quando ele inaugurou o templo, ele fez uma oração que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6. A partir do versículo 24, Salomão faz esta oração. Ele diz assim: quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti,
e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, aí ele pede, então ouve tu, Deus dos céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado e a seus pais. Essa foi a oração que Salomão fez quando ele inaugurou aquele templo que nós conhecemos, aquele templo maravilhoso. E Deus responde a ele em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, aquele versículo muito conhecido. Deus responde a Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Salomão conhecia essas promessas, por isso que ele foi buscar a Deus. Então, querido, você também precisa buscar a Deus. Porque Deus prometeu aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus aqui? Deus está respondendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É promessa de Deus, meu irmão, não só para eles, para nós também, para quem é povo de Deus. Essa promessa aqui é para quem é povo de Deus. Josafá foi buscar a Deus baseado nessa promessa. Ele sabia quem devia recorrer. Olha o que Jesus fala para nós hoje. João 14:13, olha o que ele diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Para você não achar que foi só no Velho Testamento, não, está aqui Jesus falando. João 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se clamar a mim, eu responderei. Portanto, você também precisa clamar a Deus. Clamar a Deus é orar, meu irmão. É contar para Ele o que está se passando. O que você precisa, qual é o seu problema. Como o pastor Anderson falou aqui. A mãe dele orando, Senhor, tira do caminho as más companhias. Coloca, é isso. O que você quer? O que você precisa? Fala para Ele. Isso é clamar a Deus. Conta para Ele qual é o seu problema. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele não mudou. Clame a Ele, não pare de clamar. Deus vai lhe atender. Creia nisso, continue clamando. Pastor, estou orando, continue, meu irmão. Continue clamando, não desista. É o que ele diz, Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso, não é um pouquinho não, é de todo o vosso coração, em todo tempo, a todo instante, não descanse, não desista. Lembra da mulher cananeia? Clamou, Deus não falou, Jesus não falou nada. O que você faz quando Deus não responde? Para, desiste. Não. Depois você lê lá Mateus 15, vai lá. Lê lá, depois você vai ver. Não, eu não vim a não ser para os filhos de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas, Senhor. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Ela não desistiu, meu irmão. Portanto, não desista. Não pare de clamar em nome de Jesus. Ele vai te atender. Creia nisso. Terceira atitude de Josafá. Olha o que ele diz no versículo 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. É o que Josafá falou.
Não és tu Deus nos céus? Tu não dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há Deus quem te possa resistir. O exército que vem contra mim é muito grande, mas se tu quiser, ninguém pode te resistir. Faça como Josafá, meu irmão. Creia que nada pode impedir o agir de Deus. Josafá sabia. Ele declara: ninguém há que possa te resistir. Senhor, se tu quiser me dar a vitória, pode multiplicar por 10 esse exército. Pode ser como Gideão, 300 contra 135 mil. Se tu quiser, meu irmão, se tu quiser, ó Deus, a vitória é minha. Josafá acreditava que Deus era poderoso para resolver qualquer problema. Olha o que Isaías fala sobre esse Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é o teu Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode parar aquilo que Deus quer fazer. Não há impedimento, não tem como. Deus está confirmando ao seu povo: ninguém pode impedir o meu agir. Entenda isso, creia nisso, saia daqui hoje confiando. Meu irmão, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Tenha certeza disso, porque eu preciso te dizer: Deus só faz aquilo que você acredita. Que isso, pastor? Deus só faz aquilo que você acredita. Lembra da passagem de Marcos capítulo 9? Quando aquele pai que tem o seu filho jogado no fogo e na água, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, o inimigo tem jogado meu filho no fogo e na água, ele quer destruí-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Se tu podes fazer alguma coisa, o que Jesus diz para ele? Diz para ele: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus só faz aquilo que eu acredito. Porque se eu não acredito, como Deus vai fazer? É isso que você precisa entender, você precisa crer, acreditar que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou todas as coisas. Do nada Ele faz tudo. Você precisa crer que para Deus não há impossível. Você lembra do anjo quando veio trazer a notícia para Maria? Ó mulher agraciada, você vai dar à luz um filho. Olha o que ela diz: como será possível? E ela estava certa. Ela não teve relacionamento nenhum. E nós sabemos que uma criança só nasce por causa do relacionamento, da relação sexual. E ela diz: como é possível? Eu não tive relacionamento nenhum. E o anjo fala para ela: para Deus nada é impossível. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Meu irmão, para Deus não há impossível. Saia daqui crendo nisso. Para Deus, meu Deus, não tem como. Senhor, não é possível. Senhor, eu não entendo como é que vai ser. Meu irmão, não dá para entender. Não dá para entender porque o nosso Deus não tem lógica. Para Deus não há impossível. O anjo falou para ela: para Deus não há impossível. É impossível para você, Maria. É impossível para você, irmã. É impossível para você, irmão. Para Deus não. Para Deus não. Deus move céus e terra.
Deus faz o impossível. Deus é o Deus Todo-Poderoso, tenha certeza disso. Se você pode crer, Deus pode fazer. Portanto, eu tenho uma palavra para você esta tarde. Não desista, meu irmão. Não desista sem lutar. Não desista sem tentar, sem clamar a Deus. Não desista. Em nome de Jesus, creia que para Deus não há impossível. Creia. E crer é continuar, é perseverar esperando até que aconteça. Isso é crer. Ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. Ainda não chegou, mas eu sei que vai chegar. Meu filho ainda não veio, mas eu sei que ele vai vir. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela profetizou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, se eu tão somente tocar era difícil. Era difícil para ela chegar e tocar. Não foi fácil. Mas ela sabia: se eu tão somente tocar, eu serei curada. É isso que você precisa, né? Entender. Vai acontecer. Vai acontecer. Na hora de Deus, vai acontecer. O meu milagre vai chegar. Em nome de Jesus. Continue esperando. Persevere. Não desista. Em nome de Jesus. Não é na nossa hora. É na hora de Deus. Amém? Quarta coisa que eu aprendo com Josafá: obedeça a palavra de Deus. Como eu disse aqui no início, não é uma frase elaborada pelo pregador que vai trazer a sua vitória, não. É se você vai colocar isso aqui em prática. A tua vitória vai depender de como você vai reagir ao que você está ouvindo. Então, o quarto é: obedeça a palavra de Deus. Olha o que Deus fala para Josafá. No versículo 16 do capítulo 20 que nós lemos. Deus diz assim para ele: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aí Deus diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Parece uma incoerência, irmãos. Parece uma incoerência. Analisa bem o que Deus fala. Olha, vocês vão descer contra eles. Eles vão estar subindo. Vocês vão descer contra eles. Mas fiquem parados, não lutem. O inimigo está vindo com armas, armados, para destruir. Aí vocês vão ao encontro deles, mas não vão lutar. Não parece uma incoerência? Eu costumo dizer que hoje a palavra de Deus parece incoerência para muita gente. Para a sociedade hoje, dizer para um jovem, 18, 20, 25, 27, mantenha a sua pureza. Você quer um casamento abençoado? Mantenha a sua pureza. É uma incoerência isso para a sociedade. Você fala isso aí, esse pessoal é perturbado. Como é que hoje um jovem, uma jovem de 20, 25 anos, não vai ter relação? Para a sociedade é incoerência. Mas para nós é a palavra de Deus, e quem obedece pode ter certeza. Vai ter a sua vitória. Vai ter a sua bênção, meu irmão. Pode ter certeza disso. Então parecia uma incoerência. Eu vou descer contra eles, mas não vou lutar. Mas a palavra de Deus não é incoerente. Deus está dizendo: desça contra eles. Vocês vão ver que eles são fortes. Vocês vão ver que eles estão armados.
Vocês vão ver que eles são poderosos, mas quem vai dar a vitória sou eu. Vocês não vão fazer nada, vocês não vão lutar. Vocês só vão ver a vitória que eu vou dar a vocês. Então pode parecer muitas vezes incoerência a palavra de Deus. Tem gente dizendo hoje que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu vi agora esse Marçal falar aqui que homossexual não, a Bíblia não condena o homossexualismo. E outra, tem a questão da salvação e tem a questão do reino. Eu não entendi nada, né? Mas ele falou, não, tem a questão da salvação e tem a questão do reino. Como é que você vai ser salvo sem entrar no reino? Como é que você vai entrar no reino sem ser salvo? Mas ele está fazendo uma lambança que eu não entendi nada. Mas ele está dizendo que a Bíblia não condena o homossexualismo. Não, a Bíblia não condena. Falei, meu Deus do céu, já se perdeu todo. Já se perdeu todo. Porque a Bíblia condena, meu irmão. E o que a Bíblia condena, está condenado, ninguém pode descondenar. O que a Bíblia diz que é pecado e ninguém pode dizer que não é. É pecado na Bíblia, é pecado. Tenha certeza disso. Se você quer ir para o céu, se você acredita na eternidade, obedeça a palavra, obedeça a palavra. Mesmo que alguns possam dizer que é incoerência, que não tem nada a ver. O que a Bíblia diz que é pecado, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus. Josafá obedeceu a palavra de Deus. Josafá não discutiu com Deus, Senhor, por que nós não podemos lutar? Senhor, por que nós vamos ter que ficar parados? Eles vão vir contra nós com armas. Desça contra eles. Eles vão estar subindo, mas vocês vão contemplar a vitória que eu vou dar. A palavra pode parecer incoerência, mas você só conquista a sua vitória se você obedecer a palavra de Deus. Ninguém pode decretar a sua vitória sem você obedecer a palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Gostaria eu de poder, daqui de cima, decretar a sua vitória, a sua bênção, a sua resposta. Mas lembra de Balaão? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E eu não posso também abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Nós só podemos abençoar aquilo que Deus abençoou. Uma vez uma senhora, seu filho ia viajar, estava jogando num timezinho aqui lá em Recife, e ia para Portugal. Aí ela me chamou para fazer uma oração pelo filho dela e pela namorada do filho dela, que eles iriam para Portugal. E me chamou e nós almoçamos. Depois, pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração abençoando eles, que eles vão para Portugal. Aí eu, assim, muito, né, simplesmente assim, mas eles já se casaram? Não, pastor, eles ainda estão namorando, mas eles vão para lá para morar junto, porque para facilitar não sei o quê. Aí eu muito calmamente falei, irmã, eu posso orar por eles, só não posso abençoá-los, porque eu não tenho como abençoar aquilo que Deus não abençoou. Eu não posso abençoar um relacionamento que não está debaixo da bênção de Deus. Eu posso até orar se a senhora quiser, mas eu estou sendo sincero com a senhora. Eu não tenho autoridade para abençoar aquilo que Deus não abençoou. Aí ela ficou assim meio sem jeito. Eu falei, eu não posso fazer nada, minha irmã. Eles não podem casar, eles não... não vai dar tempo, não sei o que. Eu falei, tá ok. Então eu não tenho como abençoar um relacionamento desse. Nenhum pastor tem autoridade para abençoar aquilo que a Bíblia não abençoou. Então é isso que você precisa entender. Você precisa obedecer a palavra para você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Aí quando nós abençoamos aqui, Deus abençoa porque está em concordância com a sua palavra. Então em nome de Jesus, entenda isso. Se você fixar os seus olhos em Deus,
se você buscar a Deus, se você crer que Deus é poderoso para fazer, e se você obedecer a sua palavra, a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Creia nisso, ninguém poderá impedir a sua bênção. Não há diabo, não há trevas. Meu irmão, não tem poder que possa impedir a sua vitória, se você fizer essas 4 coisas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A igreja de pé, por favor.